Eu sou o professor Francisco Arruda e estarei com vocês durante este processo de construção do TCC, que no nosso caso trata-se de um memorial de formação. Como qualquer trabalho acadêmico, o memorial também segue as normas da ABNT. Portanto, este vídeo é para tratarmos dessas normas e também dar algumas orientações sobre o processo de formatação do texto de vocês. Vamos lá? Vamos iniciar pela quantidade de páginas do texto de vocês. O texto, com todos os seus itens, deverá ter entre 10 a 15 páginas. E aí estão incluídos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Portanto, é o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas. A fonte deverá ser Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafo padrão de 1,25 cm. Quanto à formatação das seções, na seção primária, esta deve ser em maiúscula, em negrito e alinhada à margem esquerda. Vejam que no nosso exemplo, entre a numeração da seção e o título da seção, não há presença de pontos. É apenas o espaço. Nas seções secundárias, estas devem ser em letras maiúsculas e sem negrito, como veremos no exemplo a seguir. O título da seção primária, 2, em letra maiúscula e em negrito, e o título da seção secundária, 2.1, em maiúscula, porém sem o negrito. Em resumo, na padronização da formatação dos títulos das seções, sugere-se o seguinte modelo. Na seção primária, que a gente já falou, maiúscula em negrito. Na seção secundária, que também nós comentamos, maiúscula, porém sem negrito. Na seção terciária, minúscula em negrito. Na seção quaternária, minúscula em itálico. E na seção quinária, minúscula sem o itálico. Vocês também poderão encontrar estas informações no template, já na devida formatação, que está disponível na página da disciplina no Moodle. Quanto às referências, estas devem aparecer ao final do texto, em seção própria, intitulada Referências, e deve ser centralizada, em maiúscula, em negrito e sem numeração. A mesma formatação também será dada às listas de apêndices e anexos, que vão aparecer ao final do texto, em seção própria, e devem ser centralizadas em maiúscula, em negrito e sem numeração. Quanto às referências de livro, por exemplo, devemos estar atento aos elementos essenciais, que são autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, claro, local, editora e o ano da publicação. Vejam aqui que no exemplo nós temos o sobrenome da autora, o seu último sobrenome em letra maiúscula, separado do primeiro nome por vírgula. Depois, separado por ponto, nós temos o título do livro, que vejam que ele está com um destaque, no caso aqui em negrito. Depois segue-se a edição, o local, a editora e, por fim, o ano da publicação. Vocês podem também consultar no template esse formato e as informações a respeito da formatação de como deve aparecer as referências, inclusive também as referências a textos online, textos que vocês, e-books, livros que vocês podem encontrar na internet. Já no caso do uso do discurso alheio, que são as citações, destaco duas coisas aqui. Primeiro, a citação direta, com até 3 linhas, que deve vir inserida no texto entre aspas. E na citação direta com mais de 3 linhas, deve ter recuo de 4 centímetros da margem esquerda da página
a fonte deve ser menor do que a utilizada no texto e o espaçamento entre linhas deve ser simples. Bem, lembre-se que vocês vão utilizar o tamanho 12 no corpo do texto. No caso de uma citação direta com mais de 3 linhas, o tamanho deve ser 11 e o espaçamento entre linhas simples. Vocês também vão encontrar já este modelo e informações adicionais no template. Todas as referências deverão ser colocadas de acordo com as normas da ABNT. Nós separamos algumas dessas normas que acreditamos que vocês vão utilizar para a construção do TCC. Estas normas, elas também estão disponíveis na plataforma, no Moodle, na página da disciplina, e que vocês também podem se orientar pelo template, pelo modelo que já está também lá colocado. Bem, era isso, espero que tenha sido esclarecedor para vocês e a gente se encontra em breve. Até uma próxima.